Olá, oi queridos, tudo bem? Como é de praxe, como é comum, toda semana tem a correção do tema, e esse tema é um tema muito especial, porque é o tema da matéria para URGS, essa parte de química geral e de princípios, mais ponderada, digamos assim, em prova, com maior peso, digamos, né? Ponderado nesse sentido, não de mais reservada ou mais comedida, não, pelo amor de Deus, e sim mais ponderada, ou seja, que mais cai dentro das questões de química geral. Então, se tu vai fazer prova na URGS, é impossível ir para a prova sem ter um bom trabalho e uma boa resolução de exercícios acerca de ligações químicas, que é essa matéria que a gente está vendo agora. Então, essa primeira parte, vocês já podem ver, é um dos maiores temas que vocês tiveram ao longo deste primeiro livro, que está chegando no finalzinho. Amanhã, quinta-feira, é a nossa última aula desse livro, que é uma aula sobre geometria, interações particulares, forças de interação molecular também, que é algo que normalmente o pessoal, os alunos apresentam certa rejeição, porque tem muito nomezinho para guardar, às vezes as questões são, de certa forma, mais difíceis. Por isso, se apeguem bem a essa parte introdutória inicial do assunto de ligações, porque cai muito, como vocês bem viram, tem, sei lá, 40 exercícios, eu acho, ali discriminados. Exagerei, mas não é muito longe disso não nesse tema. Eu vou começar corrigindo todos eles a partir de agora. Então, fica atento, confere aí comigo, acompanha no livro, por favor. Qualquer dúvida, tu já sabe, estou de prontidão te esperando para um plantão, certo? Então acompanha a correção. Vou começar com a primeira agora aqui. Foi? Ok, vamos lá então, vamos começar aqui com as questões do tema. A primeira questão aqui do tema é a questão de número, tá ali, ó, 1, que diz assim: x e t são dois elementos hipotéticos de um composto binário, ok, xt, cujas posições nos grupos da tabela periódica podem ser. Aí ele te dá. Não pode ser posição 1 e 6 e 16, porque se for do grupo 1 e 16, ó, como aqui é o lítio, ó, grupo 1 e o oxigênio grupo 16. O 16 tem 6 elétrons de valência, então precisa de 2 para ficar com 8. E o grupo 1 sempre dá 1 elétron, portanto a proporção seria 2 do grupo 1, ó, 2 do grupo 1, como vocês podem ver aqui, para 1 do grupo 16. E a proporção de x e t é 1 para 1, como está escrito aqui já na questão. Ok? Então está errada a primeira afirmativa. 2 e 17 também não pode ser, porque se eu tiver um elemento do grupo 2, eu vou fazer aqui embaixo para ti. Grupo 2, tipo, por exemplo, berílio, tá? Vou pegar aqui, ó, berílio. Ele tem que dar 2 elétrons. Então vou fazer duas bolinhas aqui para vocês. E do grupo 17, pode ser o flúor. Ó, o flúor ele tem 7 elétrons. Então, se ele tem 7, eles têm que ganhar 1. Tá vendo? Então, ó, o berílio vai dar 1 para ele aqui, 1, e ele vai precisar de outro flúor para se satisfazer. Então, a proporção vai ser de 1 para 2. É assim que vai ser a proporção, 1 para 2. E não de 1 para 1, como é o xt. Então, 17 está errado. A B está errada. Resposta, então, pode ser a letra C, porque é um do grupo 2, como tu está vendo aqui, o magnésio, com um do grupo 16, que é o oxigênio. Grupo 2 doa 2 elétrons, aqui 1, 2, e o 16 obrigatoriamente precisa receber 2 para ficar com 8. Resposta certa da questão 1, letra C. Não pode ser a D porque o grupo 18 é gás nobre não forma ligação. E a letra E, 1 e 15, está aqui embaixo, ó, grupo 1 doa 1 elétron e grupo 15 tem que receber 3 para ficar com 8. Afinal, eles têm 5, ok? E para a gente fechar essa proporção, vai ficar 3 para 1. Não é 3 átomos do grupo 1, 1, 2, 3, para 1 átomo do grupo 15, não é o xt. Resposta certa, letra C. Na 2, o composto que tem o maior caráter iônico é... O maior caráter iônico, queridos, tem que ter o metal mais metal e o não metal mais não metal. O metal mais metálico é o que fica nessa região aqui. E o não metal mais não metálico é o que fica nessa região aqui em cima.
E dentre estes citados, o elemento que tem esse comportamento mais acentuado é o cloreto de césio, porque o césio é muito eletropositivo, cloreto muito eletronegativo, consequentemente, vai ser o de maior caráter iônico. Resposta certa, letra B. 4. No quadro abaixo são dadas algumas características e propriedades de substâncias. Deixa eu apagar aqui para fazer com vocês do zero. Tá? Então diz assim, substâncias, partículas constituintes, íons positivos e negativos. Se são íons positivos e negativos, obviamente é uma ligação iônica. Então já começo com iônica. Posso riscar a letra B, a letra C, a letra D, porque eu procuro íons. E ele continua. Na 2, moléculas polares. E na 3, moléculas apolares. Se são moléculas que a gente procura, a gente precisa de ligação covalente. Então a gente vai riscar aqui algumas possibilidades. Não risca nada. Então vai ficar entre covalente polar e covalente apolar também. A definição está no baixo. Se é baixo ponto de ebulição e fusão e o outro é muito baixo, significa que a polaridade da primeira é maior que da segunda. Então, a ligação da primeira tem que ser maior que a ligação da segunda. Tá? Logo, então a gente vai precisar de uma ligação covalente polar, que ela é polarizada, ok? Na primeira, e uma ligação apolar na segunda. Resposta certa, letra A. Por quê? Quanto mais polarizado, mais fortes são as cargas positiva e negativas, pseudocargas ou cargas parciais. Então as partículas vão se atrair mais umas com as outras. E é mais forte essa união é mais forte e mais difícil de romper. Mais difícil de romper significa maiores temperaturas ou mais energia. Então o ponto baixo aqui indica que é maior que o muito baixo. Logo a interação da substância 2 é uma interação bem mais forte que a interação que a interação da substância 3. Resposta certa então, letra A. A 2 tem que ser mais polarizada e a 3 apolarizada. Depois aqui eu tenho a 4, 7. Aqui é 7, ó. A 7 é igual a que a gente fez antes sobre os caráteres, né? E ela é muito fácil, queridos. Olha que barbada esse tipo de questão. Ele te pede assim, ó. Qual a substância química que tem uma ligação covalente apolar? Ligação covalente apolar é aquela que ocorre entre não metais iguais, tipo cloro e cloro, oxigênio e oxigênio, nitrogênio e nitrogênio. Então, brometo de sódio é iônico, metano é CH4, é covalente polar, monóxido de carbono é CO, covalente polar, prata é metálica, não é covalente. Então a resposta certa só pode ser o cloro, ligação covalente apolar. Bem fácil essa questão. A 11, tá ali a 11. Um exemplo de substância que possui apenas ligações covalentes é A. Vamos ver. Deixa eu apagar aqui que eu tinha feito antes já as questões para passar o tema para vocês. Então fica assim, ó, cloreto de sódio, cloreto de sódio, NaCl. Bom, NaCl é iônico, né, pessoal? Não é covalente. Zinco é só metal, metálica, então não é covalente. Amálgama de prata é uma mistura entre metais, por exemplo, mercúrio e prata, não é covalente. Sulfato de sódio, mesmo sem saber a fórmula ainda, a gente sabe que tem sódio e tem enxofre. Então, não é covalente, é iônico. E o tetracloreto de carbono, carbono é carbono, cloreto vem de cloro, tetra 4, covalente. Resposta certa, letra D. Depois da 11, a gente tem a 17. 17. Que tá aqui embaixo, olha ali, rabiscalhada, braba. Vamos ver o que tem na 17 aqui pra gente fazer. 17. Ele fala assim: um composto, um elemento X de estrutura eletrônica. A gente vai ter que contar, vamos contar. Tem 2 mais 8, 10, 18, 20. Vintão é o cálcio. E o cálcio está na coluna 2, portanto tem que ser mais 2. Cálcio é mais 2. Mais 2. Ele diz assim, forma com um halogênio Y, um composto XY. Tá errado.
Se eu ligar ele com halogênio, por exemplo, flúor, o halogênio é menos 1. Pela regra da tesoura, ó, faz assim, vai dar Ca2F, Ca1, né? 1, assim, F2. É 1 para 2, está errado. Forma com calcogênio um composto iônico Xe. Além disso, eu tinha esquecido, ó, molecular. Não é molecular, é iônico. Forma com calcogênio Z um composto iônico XY. Essa é boa. Por exemplo, o cálcio tem 2 elétrons e quer dar os 2. O oxigênio é um calcogênio e tem 6. O que acontece? O cálcio doa os seus 2 elétrons para o oxigênio e a proporção é de 1 para 1. Assim, tá certinha a letra B e é iônico. Forma com hidrogênio. Não, o hidrogênio ele é um não metal. Metal com não metal forma composto iônico, não molecular. Um metal alcalino M forma um composto iônico. Não, como ele é metal, metal com metal dá metálica, não dá ligação iônica. E halogênio R forma um composto molecular. Não, halogênio é não metal. Não metal com metal forma iônico, não molecular. Resposta certa da 17, letra B. Depois da 17 aqui eu tenho a, vamos ver, ali ó, a 18, que diz assim, 18, deixa eu só dar uma apagada para te ajudar aqui, feito, tá aí. Condução no estado sólido, só metal conduz no estado sólido, então eu já saio riscando alternativas, ó. A segunda substância tem que ser metal. Então eu vou riscar a letra A, porque diz sulfeto de cálcio, que não é metal. Eu risco a letra B, porque diz cloreto de sódio, que não é metal. E a letra D, porque fala em tetracloreto de carbono, que não é metal. E se conduz corrente elétrica em estado sólido, tem que ser metal. Conduz corrente elétrica no estado líquido. Aí pode ser, olha ali, os iônicos. Então essa aqui, o C é iônico. Então eu vou riscar o que não for iônico. Ó, vou riscar a letra C porque hexano não é iônico. Hexano é um hidrocarboneto, lembrando só um pouquinho de química orgânica. Hex, 6 carbonos, an, ligação simples. O hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Então a fórmula dele é C6H14. Só carbono e hidrogênio, é molecular, não é iônico. Resposta certa. Do último tem que ser cloreto de magnésio, né? Tem que ser um composto iônico. Letra E. Não precisa nem achar a primeira substância, ela se acha por si só. Vintão. 20 é bem interessante, diz assim: os sistemas formados são condutores de eletricidade. As partículas responsáveis pela condução de cada sistema são. Então vamos lá. Se é metal, pessoal, metal só conduz por elétrons. Porque os metais têm muitos elétrons livres, então qualquer coisa ou afirmação sobre metal, a resposta sempre vai ser elétrons livres. Solução aquosa de sulfato de cobre, que são íons, porque é iônico, então se é iônico é íon. E cloreto de sódio também é iônico, íon. Então resposta, elétron, íon, íon. Bem fácil essa questãozinha, ok? Bom, depois da 20, a gente tem a 25, que é essa aqui, tá? 25... ela vai ter ali ó, as alternativas e tal, direitinho, e diz assim: a alternativa que apresenta exemplos de substâncias com ligação iônica, covalente polar, covalente apolar e metálica é. Então vamos começar assim, ó. Ligação iônica. Iônica é metal com não metal. Então a gente já sai riscando que não for assim. Ó, boro, desculpe, flúor não é. Então boro e flúor é covalente, não é iônica. Depois a segunda que ele cita ali é a ligação covalente polar, que é entre ametais diferentes. Diferente, ó, essa aqui é igual, não pode ser, e o resto fica. A terceira é não metais iguais, porque ele fala em covalente apolar, não metais iguais. Então vamos ler aqui, ó, risca essa, porque os não metais são diferentes e fica entre duas. E a última, uma barbada, é metálica. Metálica tem que ser metal, silício não é metal, não cai nessa. Alumínio é metal. Resposta, letra E. Depois da 25, eu tenho ali a 31. Vejamos, 31. Ah, tá ali a 31. Bem fácil, questãozinha 31 também. Vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Fechou.
Pronto. A gente faz assim, então. Olha que barbada. Na 31, diz nome do sólido, caracterização, condutibilidade. Sacarose, covalente, condutor. A sacarose tem fórmula C12, H22, O11. Então, é covalente, molecular, tá certo? Mas açúcar não dá choque, pessoal. Tá errado. Sílica, iônico, errado. Silício é não metal, é uma ligação covalente, errado. Sódio metálico molecular, não, se é metálico, não é molecular, tá errado. Parafina é um hidrocarboneto, é uma mistura, tem em média 25 carbonos e vários hidrogênios, em torno de 52. Não pode ser condutor, vela não dá choque, tá errado. Então, a resposta certa, queridos, óxido de cálcio é iônico e não é condutor. Certinho. Por quê? O óxido de cálcio é o CaO. Metal cálcio com não metal oxigênio iônico, certinho, como a questão tá trazendo para ti. Tudo bem? Depois da 31, então, eu tenho ali a 33, que é bem fácil também. O elemento mais eletronegativo do terceiro período da classificação periódica, quem é? Ó, terceiro período é terceira linha. Então a gente pega a terceira linha, é o mais à direita, cloro. Ah, não, é o argônio. O argônio é gás nobre, não faz ligação. Então é o cloro. Aí ele quer que eu ligue cloro com hidrogênio e cloro com sódio. Vai formar uma ligação covalente e uma ligação iônica. Resposta, covalente iônica. Não metal e não metal, covalente. Metal, não metal, iônica. Bem facinho essa questão. E para finalizar aqui, para mim, queridos, eu tenho ali a 43, é isso? Isso, 43. Ali, a 43. Que fica como? Vamos lá. Pelo menos essa primeira parte da correção, né? A gente já continua na sequência aqui. World Trade Center, tá, beleza. Ó, espalhou poeira contendo amianto, uma fibra natural também conhecido como asbesto, utilizada para conter incêndios. Sabe-se que o pó de amianto é cancerígeno e pode, no futuro, causar doenças nas pessoas que respiram. Quimicamente, o amianto é formado por silicatos hidratados. É importante. Ó. Silicatos hidratados. Então, como é que funciona isso? Ó, tu tem o magnésio, ele fala de cálcio e magnésio. Tu nem precisava saber a fórmula de um silicato, que é essa daqui, não é? Mas é só pensar que é silício com magnésio e silício com cálcio. Silício é não metal, magnésio metal iônica. E se é hidratado, tem que ter ali água, H2O, algumas águas. Portanto, o que vai acontecer? Vocês vão ter ligação covalente na água e iônica nessa parte. Não precisa saber da fórmula, é só ler com atenção, pessoal. Ó, silicato lembra silício, cálcio e magnésio lembra metal. Então é uma ligação com metais e não metais. E metais com não metais é iônica. E hidratado só pode te lembrar água, porque hidratação lembra água. Então, água é covalente. Logo, uma mistura de compostos iônicos e covalentes. Ok? Bom, a questão seguinte é a questão de número 46, que também é muito parecida com outra que recém fizemos, que fala sobre o caráter iônico dos grupos. Então, para recordar, quando a gente fala de caráter iônico, é essencial que façamos o seguinte. A gente faça aquela relação de tabela, né? Ó, tem que ser o cátion mais positivo, que é o que se encontra mais para baixo, e o ânion mais negativo, que é o que se encontra mais para cima. Como eles estão falando especificamente das famílias 14 e da família 16, então a gente tem que ter, ó, na família 14, ali o metal mais positivo é o chumbo, representado, e o não metal mais negativo da 16 é o oxigênio. Então a ligação mais iônica existente, ou maior caráter iônico, é a do óxido de chumbo. Resposta certa, letra A. Depois dessa a gente tem então a questão 53. Aqui 53 é uma questão bem legal, bem fácil, que é comum também na prova, que é uma questão sobre o tipo de ligação. Aí ele diz, nas substâncias CO2, Ca, O, C, CSF, os tipos de ligações químicas são predominantemente
Então, ó, CO2 é não metal com não metal. Então, não metal com não metal covalente. Então, a gente arrisca duas. Ok? CaO, metal e não metal. Metal e não metal tem que ser ligação iônica. Então, covalente iônica, já arrisca essa. Opa, já arrisca essa. Já matou a questão. Resposta certa, letra A. Carbono é covalente e césio, metal, flúor, não metal, metal com não metal, iônica. Resposta certa, letra A, questão bem fácil. Depois da 53 eu tenho a 55, logo abaixo, também mesma natureza. Ó, fluoreto de sódio é NaF. Lembrando que nessa questão 55 não há necessidade de saber as fórmulas, porque olhem só que engraçado. Só sabendo que grafite é carbono, carbono grafite, dessa forma, grafite, a gente já associa aqui ao covalente 4. Olhem quantas alternativas terminam com 4. Só a correta, só a letra C. Viu que barbada? Então é bem fácil a questão. Outra coisa, metálica é cromo. Ok? Fluoreto de sódio é sódio metal, flúor não metal, metal com não metal, da ligação iônica. 2. Sílica sempre é legal saber, que é SiO2. Muito importante, sílica. Certo? Então a sílica tem ligação covalente. 4. E a glicose, ela tem ligação covalente molecular, porque ela é formada por C6H12O6. São moléculas de C6H12O6 que acabam se conectando umas com as outras. Então lembrando que somente os compostos ou substâncias covalentes é que são capazes de formar moléculas. As demais não formam moléculas, ok? Bom, a questão 56, que é a próxima aqui para mim, no tema, não é? Que aparece aqui na sequência, diz assim: considere as substâncias cloradas. Sobre as substâncias são feitas as afirmações abaixo. As substâncias 2 e 5 originam soluções eletrolíticas. Eletrolíticas são soluções com íons. Íons, né? Então vamos ver. A 2 forma íons porque ela é iônica e a 5 ela é um ácido. Isso é importante, também forma íons, porque todos os ácidos em meio aquoso acabam ionizando, entendeu? Ionizando o H+, e produzindo íons assim. Então, as duas são eletrolíticas, tá certo. 4 e 5 formam ligações de hidrogênio, que é a ligação do H com FON, H com F, H com O ou H com N. Então, a 4 não faz H-FON, não tem H com F, O ou N, então já está errada a segunda afirmativa. 3. A substância com menor ponto de ebulição deve ser a 1. A1 porque tem menor, considerando que é a substância apolar de menor massa molecular. Ela é apolar porque as ligações são entre átomos iguais, então uma ligação covalente apolar, e consequentemente sua molécula também é polarizada, e ela tem a menor massa dentre todas essas. Lembrando que a massa é um fator fundamental nos pontos de fusão e ebulição, porque partículas que são leves, né, requerem menos energia para serem separadas, tudo bem? E partículas que são pesadas requerem mais energia para serem separadas, certo? Então a substância de menor ponto de ebulição deve ser a 1, considerando que é a substância apolar de menor massa molecular, tá correto? Então resposta certa, 1 e 3, ok? Depois aqui das 53, desculpa, 55, 6, eu tenho a 59. Ó, 59. Diz assim: a ligação iônica não ocorre entre átomos de metal e ametal. Isso está errado. Essa questão tem um problema porque o gabarito dela tá igual ao gabarito da própria prova da fundação da época, que estava com algumas divergências. Então vou mostrar isso para vocês, ok? Então a primeira está errada. Sabendo que a primeira está errada, tu risca três alternativas. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico. Tá certo. Os metais tendem a perder seus elétrons. Tá certo. Então a resposta certa tem que ser 2 e 3. Vamos dar uma olhadinha no gabarito dessa questão, que tá aqui, ó. Deixa eu já achar direto o gabarito para ti. Ó, ali, ó, gabarito. Aqui. Questão esta 56, correto?
56, agora esqueci o número da questão, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 56, letra C, tá vendo? E ele não era a letra C que a gente tinha, né? A gente tinha como gabarito certo a letra B. Porque na época a própria prova da fundação se equivocou e colocou o gabarito errado. Considerou a letra... Ah, não, essa é 59, desculpa. É 59, perdão, voltando aqui rapidamente. 59 ali, vocês podem olhar, letra B. Ah, já arrumei a questão então. É que ela tinha um probleminha de gabarito. 50... Não, tá... Esquece tudo que falou, o professor tá sóbrio, tá bem, ok? Ó, o gabarito da letra B e aqui a gente achou letra A. Por quê? Repito, porque na época a fundação considerou a letra B como certa, mas convenhamos, né, pessoal, a correta é a letra A. Tá? Então a resposta certa dessa questão, letra A. Tudo bem? Como a gente acabou de fazer. Depois da 59 vem a 62, que mostra as 5 substâncias que a gente tem ali e diz assim: as substâncias 1, 4 e 5 são sólidas. Então, 1 é areia. É legal saber algumas substâncias assim na química, né? Sílica é uma delas. A areia, obviamente, é sólida. Base da areia é sílica, dentre outras substâncias. A 4, todos os compostos iônicos formam cristais, logo são sólidos. Então, a 4 e a 5 também são sólidos. Portanto, a primeira afirmativa já está correta. Então, continuando, somente a 4 é iônica. Não, a 5 também é iônica. Está errado. Todas podem ser óxidos. A gente não trabalhou isso ainda, mas óxido é o que é binário, ou seja, tem 2 elementos só, e o último é oxigênio. Esse aqui é um sal, não é um óxido, então está errado. A 2 é insolúvel em água. A 2 é polar. Se ela é polar, ela é solúvel em água. Ok? A gente vai trabalhar isso agora na aula 10. Então a gente já pode riscar essa alternativa. Eu pus ela no tema porque requeriria do aluno conhecimento de que todos os compostos iônicos são sólidos. Então com isso já matava a questão. Ok? Então a gente só vai estar respondendo algumas outras alternativas com conteúdos em V que não foram vistos ainda, né, em ser, digamos assim, mas que já serão trabalhados na sequência. E as substâncias 1 e 3 são apolares. 1 e 3 são apolares com baixos pontos de fusão. Ó, a 1 e a 3 são substâncias... A 3 é polarizada. A gente vai trabalhar bem isso agora na aula 10. Certo? Então está errado também a 3, que diz que todas são apolares. Não, a 3 é bem polarizada. Está errado a letra E. Resposta correta, letra A. 64 na sequência. Nas Olimpíadas de Los Angeles, alguns atletas recusaram a nadar em piscinas tratadas com cloro por impurezas. Ok, na água formam cloramidas que são agressivas ao ser humano. Ok, tá, então vamos lá. Atualmente o ozônio é usado no tratamento das principais piscinas de competição do mundo. O ozono, ou ozônio, tanto faz, é um dos alótopos do oxigênio. Trata-se de uma substância química molecular. Porque o ozônio é O3. E se o ozônio tem fórmula de O3, é só não metal, e não metal é covalente molecular. Que possuem sua estrutura ligação dativa e uma ligação... Então, aqui como a Santa Maria é uma prova mais conservadora, eles levam em consideração a ligação dativa, que é uma ligação que atualmente não é mais usada, como a gente já conversou, né? Então, para a gente fechar aqui as ligações do oxigênio, a gente precisa ter uma ligação dativa e uma dupla, dessa maneira. Ok? Então, atualmente a gente vai representar essa molécula com uma expansãozinha do octeto dessa forma. Ó, dupla aqui, oxigênio, oxigênio. Assim seria o ozônio. Ok? Então seria uma dativa e uma ligação dupla. Resposta certa, letra B. A 65, que já está na sequência, diz: a fórmula química do dióxido de titânio é... Bom, se é dióxido de titânio, temos que ter 2 oxigênios com titânio. Então só com isso a gente já fica entre duas alternativas. Trata-se de um óxido, como o titânio é um metal, tem que ser um óxido de ligação iônica, né? Então é iônico, já risca a letra E. Resposta da questão bem fácil, letra C. 68. Questão do ITA. Essa é bem difícil. HCl é borbulhado e dissolvido num solvente X.
a solução resultante não é condutora de eletricidade. Questão bem chata essa. Se ele foi dissolvido num solvente e não conduziu eletricidade, é porque esse solvente não é água. Porque se fosse água, segundo Arrhenius, ele produziria íons, ou seja, sofreria ionização. Se ele simplesmente foi dissolvido, não é? Foi colocado ali, por exemplo, na forma líquida ou aquosa, né? Porque os ácidos são encontrados na forma aquosa, e foi dissolvido, ficou na forma com um solvente, digamos assim, líquida, vamos colocar assim, significa que ele não separou o hidrogênio do cloro. E se ele não separou o hidrogênio do cloro, é porque esse solvente X citado aqui tem que ser obrigatoriamente um solvente não polarizado, ou seja, apolar, não polar. Tá? Porque se ele fosse um solvente polarizado, ele, como a água, ele produziria a formação dos íons. Tipo, se ele fosse polarizado, uma molécula do solvente, ó, vamos supor, vou desenhar uma molécula com bolinha, ok? Puxaria esse hidrogênio para cá e a outra bolinha do solvente puxaria esse cloro para cá. Porque se ela é polar, ela vai interagir com os polos, os pseudopolos dessa molécula de HCl. Isso não aconteceu, porque não conduziu eletricidade. Até o professor mostrou para vocês no programinha que quando a gente coloca ácidos na água, lembra? Se o ácido for forte, ele conduz muita corrente elétrica. Se ele for fraco, ele não conduz, por causa da ionização. Então, não pode ser polarizado. Questão bem difícil, 68, resposta certa, letra B. Na questão 72, que é também do ITA, a gente tem o mesmo princípio de questão, que é quem é mais iônico, quem é mais covalente. Lembrando que o oposto a iônico é caráter covalente. Então diz assim: assinale a opção com 3 moléculas que, cada uma, no seu respectivo par, apresentam ligações com maior caráter covalente. Se é maior caráter covalente, consequentemente é menor caráter iônico. Então façamos ali a leitura dessas moléculas. Para ser maior caráter covalente, tem que estar mais para cima nas linhas, nas colunas, desculpa, e mais para direita nas linhas, ok? Não entendi nada que tu falou. Vou de novo, é a mesma explicação que a gente fez anteriormente, queridos. Para ser mais iônico, tem que ficar assim, o cátion tem que ficar mais para cá e o ânion tem que ficar mais para cá, como estou marcando aqui para ti. Então, se eles apresenta maior caráter covalente, eles querem elementos que fiquem mais próximos dessa forma, assim como estou mostrando aqui para vocês, ok? Então, vamos pensar aqui nesses elementos. Lítio e cloro. Lítio e cloro entre esses dois, cloro e potássio e lítio e cloro, o lítio e cloro tem maior caráter covalente do que o potássio e o cloro. Mas elas são iônicas. Eu concordo contigo, só que cloro e potássio é mais iônico do que lítio e cloro. Logo, lítio e cloro é menos iônico ou mais covalente que potássio e cloro. Então essa tem que ser a primeira. A outra é alumínio e cloro, fósforo e cloro. Obviamente que vai ser fósforo e cloro. Afinal, o fósforo está do ladinho do cloro, bem perto. Então, o fósforo e o cloro tem que ter maior caráter covalente. E nitrogênio ou arsênio? Tem que ser nitrogênio e cloro. Que o nitrogênio ou arsênio está aqui e o nitrogênio está logo aqui em cima, bem próximo do cloro, vai ter um maior caráter covalente. Então, a resposta tem que ser LiCl, PCl3 e NCl. Resposta certa, letra B. Ok? Bom, depois da questão 72, a gente vai para 75, que é bem fácil. Diz assim: 5 substâncias foram analisadas e os resultados são mostrados no quadro. Assinale a alternativa que apresenta correta correspondência entre as substâncias e as propriedades determinadas. Então vamos lá. Hexano, solúvel e assim vai. Bom, a primeira coisa que é interessante salientar aqui é que essa questão mistura um pouquinho de química orgânica. O hexano tem fórmula C6H14, então ele é um hidrocarboneto. E todos os hidrocarbonetos são compostos de origem molecular insolúveis em água. Hidrocarbonetos são derivados do petróleo, eles são insolúveis em água, então já está errado isso.
Nitrato de potássio. A fórmula do nitrato de potássio é NaNO3. É um composto iônico e todos os nitratos são solúveis em água. Então tá errado ali o insolúvel em água, eles são solúveis em água. Alumínio metálico, insolúvel em água e não, né, pessoal? Os tanques dos carros também são feitos de alumínio. Se um tanque é feito de alumínio, se jogar gasolina, tecnicamente o tanque deveria, segundo a questão, se dissolver. E tá errado, né? Os tanques de alumínio não se dissolvem. Errado. Etanol, solúvel em água e insolúvel em gasolina. E alto quando dissolvido em água, não, compostos covalentes moleculares não conduzem corrente elétrica. Tá errada essa parte. E entrando um pouquinho na questão da orgânica, os compostos orgânicos, eles têm muitas vezes solubilidades mistas, porque eles têm uma parte da cadeia que é hidrofílica e outra que é hidrofóbica. Ó, essa aqui tem afinidade com água, tá aqui, ó, essa parte vai ter afinidade com água, então ela é hidrofílica, e essa parte aqui com hidrocarbonetos, tipo, por exemplo, a gasolina. Então ela é hidrofóbica. Então isso é muito importante, o etanol ele interage mais com água do que com gasolina, mas existe 30% de álcool na gasolina, ok? Então a D está errada, muito facilmente visto, porque não conduz corrente elétrica. Compostos moleculares ou substâncias simples moleculares não conduzem corrente elétrica, exceto o grafite e os ácidos. E a última, tetracloreto, insolúvel, tá certo? Solúvel em gasolina, tá certo? E não conduz corrente elétrica, tá certo? Como é que eu ia fazer isso? Bom, de novo, ó, o tetracloreto de carbono, a gente vai trabalhar isso agora, é uma substância polarizada. E se ele é apolar, perdão, porque ele não tem vetores moleculares, eletrônicos. Assim, ó. A molécula ela é completamente apolar. Os cloros puxam os elétrons do carbono para sentidos opostos e acabam anulando os vetores da molécula. Isso faz com que essa molécula seja bem apolar. E se ela não tem polos, ela não interage com moléculas que têm polos, porque ela não tem força para tal feito. Então o tetracloreto é insolúvel em água, que é bem polarizado, solúvel em gasolina, que é bem apolar, que é derivado do petróleo, e compostos covalentes não conduzem corrente elétrica. Tudo bem? Então a gente poderia matar essa questão por eliminação, esse foi o intuito que eu acabei propondo ao sugerir essa questão para vocês no tema, mesmo sem ter visto polaridade. Quer ver? Ó, o que o aluno poderia usar aqui de relação para eliminar a questão de forma fácil? Hexano, tá? Ó, hexano é todo hidrocarboneto, esses que têm nomes orgânicos, hidrocarbonetos que terminam em O, todos são derivados do petróleo. Então não tem como ser insolúvel na gasolina se a gasolina também vem do petróleo. Nitrato de potássio, olha a incoerência, eles dizem que é insolúvel em água. Aí eles dizem que a condutividade elétrica é alta quando dissolvida em água. Pô, como é que é alta quando é dissolvido em água se ele mesmo está dizendo na questão que é insolúvel em água? Então tem uma contradição aí, tem alguma coisa errada na própria alternativa. Alumínio metálico, ó, solúvel em gasolina. Não, senão não existiriam carros. Repito, os carros são feitos de alumínio também. Etanol conduz eletricidade. Tá errado também. O professor acabou de te dizer. Não, compostos moleculares, orgânicos, não conduzem corrente elétrica. Então, por eliminação, eu quero aguçar isso em ti, que tu consiga, por eliminação, chegar a conclusões que, tecnicamente, muitos alunos chegariam por vieses mais complexos e teóricos, que vocês conseguissem arguir, né, ou seja, argumentar e conseguir chegar à resposta certa de uma forma mais dedutiva. Certo? Resposta certa, letra E. Depois dessa vem a questão 80, que é a questão da página 156 da URGS do ano passado. Fala de apreciadores de arte que observam as obras do Van Gogh e que estavam mudando de cor, com um efeito mais pronunciado nos tons roxos que passavam para azuis e nos vermelhos que estavam desaparecendo. Químicos descobriram que o problema ocorria com o óxido de chumbo presente nos pigmentos de tintas.
Quando exposto à luz e o gás carbônico, uma série de... seria o óxido de chumbo 4 ali, né? Uma série de reações... na verdade, esse óxido de chumbo não é um óxido de chumbo 4. Perdão, é um óxido... é um espinério, é um óxido misto. Né? Tem dois óxidos ali. Né? Exatamente porque tem 3 e 4. Interessante. Mas esse óxido de chumbo, enfim, né? Ele é uma série de reações consecutivas que transformam pigmento em outros compostos de chumbo que são esbranquiçados, fazendo com que a tinta original perca o seu tom característico. Entre os compostos presentes nesse processo é possível encontrar, aí tem os compostos ali. Ele diz assim, as substâncias 3 e 5 são moleculares. As 5 não, né, pessoal? 5 tem metal, e se é metal tem que ser iônica, não pode ser molecular. Metal com não metal é iônico. A1 e 3 são apolares com baixos pontos de ebulição. Pessoal, a 1 ela é iônica, não é polar ou apolar, ela é iônica. Iônicos são todos íons, então são muito polarizados. É assim que eu quero que tu faça essa questão. 4 é iônico, não é só a 4 que é iônica, a 5 é iônica, a 2 é iônica, a 1 é iônica, tá errado. 2 e 5 têm diferentes estados de oxidação. Pô, como é que eu vou saber disso? Calma. As substâncias 4 e 5 são insolúveis em água. 4 e 5 são insolúveis em água, infelizmente. Tá? Então, tá praticamente insolúveis em água. Tá certo? Então, bom, para fazer essa questão, a gente teria que lembrar um pouquinho do NOx, então eu vou resgatar aqui para ti. O NOx é uma coisa muito difícil não, né? Ou então vocês poderiam fazer pela regra que a gente acabou de trabalhar agora, que é a regrinha de Lewis, a regra da tesoura, tá? Vou fazer aqui para ti, ó. Pb, ele é mais, porque ele é um cátion, e o oxigênio é menos 2, porque tem na família 16. Se tem um chumbo para um oxigênio, significa que cada um está dando o que o outro precisa. Então é porque ó, o chumbo deu 2 e o oxigênio ganhou 2. Então a gente vai ter ó, Pb2O2, simplifica, vai dar PbO. Tá? Então a carga do chumbo é mais 2, como tu pode enxergar aqui em cima, mais 2. Agora no PbOH, vou fazer para ti o contrário. Ó. PbOH2, quer ver? Olha ali que interessante. Eu posso fazer a regrinha da tesoura ao contrário, que é passar esse aqui para cá, passar o 1 para lá, e eu vou chegar em Pb mais 2, OH menos 1. Observem que a carga do chumbo é igual, ou seja, o estado de oxidação dele é o mesmo, é mais 2. Então, gostaria que vocês chegassem nessa questão por eliminação. Resposta certa, letra E. Sem nem precisar fazer chiqueirinho de inox, que a gente vai trabalhar agora no início do nosso próximo livro, ok? Dá para fazer só com a regra da tesoura, porque ela é aplicável apenas em substâncias iônicas. Bom, depois da 80, a gente vai para a questão 82, que diz assim: uma grande utilização dos metais demonstra sua importância para a humanidade e decorre do fato de as substâncias metálicas apresentarem um conjunto de propriedades que lhes são características. Considere as informações abaixo que justificam de forma adequada as propriedades típicas dos metais com base nos modelos do mar de elétrons. Metais apresentam geralmente elevados pontos de fusão, tá certo isso, lembrando o tungstênio que passa dos 3.000 graus Celsius. Tá, então, elevados pontos de fusão, devido à grande estabilidade do retículo metálico. Tá certo a primeira, né? Os metais têm aí um ponto de fusão muito alto e isso, obviamente, é consequência da estabilidade da união dos metais. A boa condução de calor ocorre pois o aquecimento aumenta a vibração dos íons positivos, possibilitando que eles capturem os elétrons livres e provoque a desestruturação do retículo cristalino metálico e possibilita o calor. Não, está errado, pessoal. A condução do calor se dá pelos elétrons, pela agitação dos elétrons, esse mar de elétron, não é principalmente, que vai acabar gerando essa condutibilidade elétrica. Ok, a vibração dos íons vai aumentar também e tal, mas a principal característica para essa condução de calor acontecer está centrada nos elétrons livres. E outra coisa, ele diz ali, ó,
possibilitando que eles capturem os elétrons, o que provoca a desestruturação do retículo metálico. Não, então não seriam bons condutores de calor, né, pessoal? Eles derreteriam com facilidade, eles absorveriam o calor para si e não conduziriam o calor com facilidade, né, que é algo que acontece, por exemplo, em substâncias de natureza molecular ou covalente, que não são bons condutores de calor. Tá? Então, eu vou reler para ti ali o que ele está te falando. Ele diz assim para mim, ó, vou mostrar aqui para ti, ó, que os compostos iônicos, ou metálicos, desculpa, eles são bons condutores de calor porque os seus elétrons absorvem o calor, ok? Aumenta a energia dos íons positivos, isso está certo, obviamente, porque a energia térmica vai se transformar em energia cinética, mas possibilita que esses íons capturem os elétrons livres. Se um elétron ganha energia, assim a tendência é que o elétron salte para fora do átomo e não vá para o átomo, entende? Então não é captura, ele libera os seus elétrons, é isso que vai acontecer, certo? Tá muito errada a segunda aqui então. E a 3. A boa condução de eletricidade é explicável pois a aplicação de uma diferença de potencial, ou seja, né, um polo negativo para um polo positivo, provoca uma movimentação ordenada dos elétrons. Tá certo. A gente vai ter elétrons se tu aplica uma diferença de potencial, indo do polo positivo para o polo negativo ordenadamente. Lembrando que esse polo aqui é o polo convencional, o polo criado pela física, não o polo real. Tudo bem? Mas se tu puser então um polo positivo para um polo negativo, a tendência é que a corrente elétrica siga do positivo para o negativo. Tudo bem? Ordenadamente, fluxo contínuo de elétrons é o que a gente chama de corrente elétrica. Tá certo. Resposta certa, letra D. Depois dessa questão, eu tenho aqui no tema, já entrando nos finalmente, vamos ver ali a questão de número 85. Questão da CAF, sempre um problema a questão da CAF, né? Vamos dar uma olhadinha ali para ver o que eles pedem dessa vez, na questão de número 85. A 85 diz assim, o gás cloro, substância molecular de ponto de... A elaboração de modelos permite correlacionar estruturas eletrônicas e as propriedades dessas substâncias. Nesse sentido, analise as afirmações a seguir. O gás cloro, substância molecular de ponto de ebulição baixo, formado por ligação covalente. Tudo certo. Certa a primeira. Gás cloro é Cl2. Cloreto de sódio, NaCl, substância metálica. Errado. Está aqui o primeiro erro. Errada a segunda, certa a primeira. Então, sabendo que a segunda está errada, a gente arrisca duas alternativas. Dióxido de carbono, muito fácil, né, que é o CO2. Substância covalente, tá certo? Ponto de ebulição alto? Não, né, pessoal? O dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ele ferve a menos 186 graus Celsius. Então, se fosse ao contrário, a gente expiraria líquido, né? Tu cuspiria CO2 ao invés de expirar CO2. Tá muito errado a 3, já fica com a letra B. Questão bem fácil, veja só, da CAF, né? Magnésio metálico, substância metálica, ponto de fusão alto, ligação metálica, tudo certo. E o cloreto de magnésio, que é o MgCl2, substância iônica, ponto de fusão alto, formado por ligação iônica. Certo também. Então, certas 1, 4 e 5. Letra B. Depois da 85, no tema aqui eu tenho a 87. 87, vejamos aqui, questão da PUC. 87, fechou. Vamos lá, na pré-história, para responder a questão, analise as informações a seguir sobre o uso dos metais e das ligas metálicas. Na pré-história, este foi um dos primeiros metais usados para fazer ferramentas e utensílios como facas, machados e assim vai. Que só pode ser o ferro, né? Não pode ser outro elemento, certo? Ferro ou o cobre, podem ser esses dois aí, mas o cobre foi descoberto com um certo tempo depois. Então poderia ser apenas o ferro ou o cobre. Vamos ver quais podem ser aí as outras afirmativas para a gente poder fazer essa relação. Tá? Então, primeiramente veio o ferro, foi o primeiro elemento a ser descoberto.
metálico, né? E depois o cobre. Essa liga de cobre-estanho foi, ó, cobre-estanho é ótimo, se chama bronze. É legal saber, ainda mais em ano de Copa do Mundo. Bronze. Ela é mais dura e permite fabricação de ferramentas resistentes. Então a gente tem o bronze na liga. Depois esse metal é puro e sua liga com carbono demoraram ainda mais a serem utilizados devido a uma complexidade de produção. Ferro e carbono faz aço. Aço. No final do século XIX, esse material começou a ser usado de maneira generalizada em utensílios domésticos, sendo antes disso um metal de produção extremamente caro. Final do século XIX foi o alumínio, certamente. O alumínio foi um metal descoberto depois de muito tempo, final em 1880, algo assim, né? Na segunda metade já do século XIX. Então vamos ver ali. O primeiro é ferro ou cobre. Ó, ferro ou cobre. Tá aqui, A ou B. E a segunda é bronze. Então já fica na letra A, resposta da questão da PUC. Uma questão mais histórica do que química. Depois, para mim, aqui no tema depois 87, a gente tem a questão 88, que fala ali das curvas de pressão de vapor, e diz assim: se um líquido for aquecido a uma temperatura suficientemente elevada, a tendência ao escape de suas moléculas torna-se tão grande que ocorre a ebulição. Em outras palavras, um líquido entra em ebulição quando a sua pressão máxima de vapor se torna igual à pressão externa. Tá aí. Que no caso de um recipiente aberto, é a pressão atmosférica local. No gráfico abaixo, encontra-se representadas as curvas de pressão de vapor do líquido para 3 líquidos puros distintos, aqui designados por 1, 2 e 3 respectivamente, em função da temperatura. Considerando que os líquidos tenham sido aquecidos até a ebulição, em um mesmo local ao nível do mar, tá aí, fechou. Assinar a alternativa correta. Agora me achei aqui, perdão, tinha perdido a linha de leitura. A pressão de vapor do líquido 1 é menor que a pressão de vapor do 2 e do 3. Você quer saber a pressão de vapor, pessoal? É só olhar qual é o mais volátil. E o mais volátil é quem fica mais para a esquerda. E o 1 fica mais à esquerda. Então a do 1 é a maior pressão de vapor e não a menor. B. A 30 Celsius, o líquido 1 é menos volátil que todos. Na verdade, o líquido 1 é o mais volátil de todos, né? Inclusive a 30 graus Celsius, supondo uma atmosfera, porque ele fala ao nível do mar, como tu pode ver aqui, ó, ao nível do mar, ele já está em ebulição, tá vendo? Então, se ele está em ebulição, obviamente é o maior de todos. Então, tá? Não é o menos volátil, né? É o mais volátil. Tá errado a segunda afirmativa. O menor ponto de ebulição está associado ao líquido 2. O menor é o 1. Vocês podem ver ali o pontinho, como marquei. Ó. Por exemplo, a uma atmosfera, o 2 tem ponto de quase 80, o 3 tem ponto de praticamente 100 e o 1 tem ponto de 30. Então, o menor ponto de ebulição é o do 1. As forças intermoleculares que ocorrem no 3 são mais fortes que a do 1 e do 2. Não sei. Tá, então vamos para outra. Os líquidos 1, 2 e 3 têm pontos idênticos. Não, né, pessoal? Repito, o ponto do 1 é 30, do 2 é quase 80 e do 3 é 100. Então, por eliminação, dá para ficar na D fácil, fácil. Lembrando que se as partículas se atraem mais, é óbvio que os pontos serão maiores. Ok? Então, resposta certa, letra D. Depois da 88, nesse temão, a gente tem a questão 91. Que é bem fácil mesmo. Os elementos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações. Então é só contar os elétrons para descobrir o átomo. O primeiro tem 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Então é o sódio. Então X é o sódio. O Y tem 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 4, 17. Então Y é o cloro. Cloro. E o Z tem 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então o Z é o neônio. Ok? Então vamos lá. X e Y tendem a formar ligação iônica. Certo? Cloreto de sódio, metal com não metal, muito fácil, ligação iônica.
Por que que a B está errada? Y e Z tendem a formar ligação covalente. Não, o Z é não metal, gás nobre não forma ligação. X não tende a fazer ligações com Y e com Z. Com Y tem, claro que sim. Forma um sal de cozinha, bem famoso, bem comum. D, dois átomos de X tendem a fazer covalente. Não, X é metal, então tem que ser metálica. Dois átomos de Z tendem a fazer ligação iônica. Não, o Z é gás nobre não faz ligação. Então, a resposta certa, essa questão bem fácil, letra A. E a 93, que é a última questão da URGS desse ano, diz assim: o fosfato de sódio, é verdadeiro ou falso? Desculpa. Fosfato de sódio, eu não sei o que é, não precisa, queridos. A fórmula é essa, ó. Fosfato de sódio, assim. Tá? Mas mesmo que tu não soubesse, tu tem sódio e fósforo, já é o suficiente para dizer que é um composto iônico, porque é metal e não metal, e possui ligação covalente no íon fosfato. Ah, essa que é o problema. Sim, ó, o íon fosfato é PO4, ele faz ligação covalente sim. O PO4-3 é essa rica molequinha aqui, ó. Na verdade, esse rico ânion, né? Ele tem aqui em cima uma ligação dupla ou dativa, como eu te falei, não existe na verdade dativa. Então a gente pode considerar ali a ligação dupla. Esse seria o PO4-3. Então todas essas ligações aqui, ó, são ligações entre não metais. E se são entre não metais, é ligação covalente. Então tá certo, verdadeira a primeira. V. Não quer sair o V aqui. V. Agora fechou um Vzão. O composto iônico tende a perder os elétrons. Tendem a ter pontos de fusão e ebulição mais elevados que os moleculares. Tá certo também. Os moleculares têm pontos muito baixos, né, como a gente já viu, e os iônicos têm pontos altos, tanto que formam cristais. Então, V e V já ficamos entre as duas primeiras. E o BF3 não obedece à regra do octeto. É verdadeiro também. Que boa afirmativa, né? Porque o berílio, ele tem 2 elétrons e o F tem 7. Então, octeto é oct, 8. Então, o berílio dá um elétron aqui, dá outro elétron aqui, e aí o berílio vai ficar, ao invés de ficar com os seus 4 elétrons, ele vai ficar só com 2. E 2 elétrons não é octeto, oct, é igual ao hélio, portanto é verdadeiro também. V, tá ali, letra A, fechou. Essa foi a última do tema. Muita coisa, né? Te falei, tem muita coisa sobre essa parte introdutória. Quando a gente trabalha ligações, a gente pensa, pô, a matéria é tão extensa, eu acho que essa primeira parte de caracterização, de propriedades das combinações químicas, deve ser muito rala na prova. E não é um engano comum, assim, crasso, que muitos alunos cometem. Cai tanto quanto a parte mais complexa que a gente vai ver agora na nossa aula dessa. Então, espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha me feito entender. Repito, qualquer problema, me procura, fala comigo, fala com as monitoras, com os monitores, para a gente marcar um plantão. Não deixe essa dúvida perdurar, até porque no final do livro vocês já encerram de forma apoteótica com um rico de um simulado para fechar esse primeiro eixo da química, da preparação em química para as provas de vocês, certo? Então, um grande abraço, espero que tenha ajudado e até a aula. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.